Estenda a mão para cá. E diga assim: Deus, fala que o teu povo quer ouvir. Aplauda para Deus no céu, em nome de Jesus. A vitória é nossa. A vitória é nossa. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, Quem impedirá? Você está alegre com Jesus? Diga amém. Amém. Uma alegria, irmãos, estar aqui com o pastor Reis, a pastor Rosa. Estava ouvindo o pastor falando. Eu amo ouvir sobre o que Deus fala que vai fazer. Eu amo porque a Bíblia vai dizer que os pensamentos dele são maiores do que os nossos. E todas as vezes que Deus começa a rascunhar alguma coisa para exaltar o nome dele na minha, na sua vida, a gente sempre tem uma escolha. Ou você crê para viver, ou você deixa cair no chão e ouve outro contar. Então é muito bom ouvir Deus prometendo, porque quando Ele cumpre, testemunho é fora de série. Amém? Abra sua Bíblia, queridos, por gentileza. Obrigado, valor. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículos 36 em diante. Palavra que Deus colocou no meu coração para esta noite. Minha esposa não pôde vir. Aqui está chovendo, lá em cima está chovendo muito mais. Quem mora em Juiz de Fora tem um estigma de que o morador de Juiz de Fora é o extensor do Rio de Janeiro, mas eu sempre digo que isso é uma mentira, porque lá na verdade parece mais com São Paulo, a terra da garoa, do que com o Rio. Eu falo, gente, aqui não tem nada a ver com o Rio. Vocês cismam com esse negócio, mas aqui tem nada a ver. Aqui chove o dia todo. Aqui parece São Paulo, aqui não parece o Rio. Lá no Rio, sol de 50, aqui chovendo. Meu Deus do céu. Então, faz um ano que eu estou morando lá, fez um ano agora, semana passada. E ao longo deste um ano, irmão, eu já perdi as contas de quantas vezes eu e minha bebezinha ficamos doentes, porque é muita chuva, muita friagem. Mas eu louvo a Deus porque Deus tem um propósito. Nos levou para lá com um propósito. Um ano depois de nos preparar, estamos começando a engatinhar na direção disso. E é muito bom. De vez em quando eu desço no Rio, é muito difícil. Quando eu desço até choro. Mas eu louvo a Deus, irmãos. Todos acharam? Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículos 36 em diante. Por favor, meu amigo, se puder diminuir, não para não. Aí cadê o varão? Só abaixa um pouquinho o fundo, por favor. Mas não para não. Só abaixar um pouquinho. Diz assim o texto. Todos acharam? Perfeito. Todos acharam? Primeira Reis 18, 36, diga amém? Amém. Diz assim o texto. E sucedeu, pois, que, oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias chegou e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu fogo do céu e consumiu o holocausto e a lenha, e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rio. Ao que vendo todo o povo, caiu sobre os rostos e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Aleluia. Vamos repetir todos juntos em uma só voz, versículo 39, em uma só voz, 1, 2, 3. O que vendo todo o povo, caiu sobre os seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Só mais uma vez.
O que vendo todo o povo caiu sobre os seus rostos e disse: só o Senhor é Deus! Só o Senhor é Deus! Diga para o seu irmão, fique tranquilo. No final, teremos vitória. Você crê nisso, diga bem. Então toma o teu assento, por favor. A Bíblia é um livro fantástico e nós amamos este livro por inúmeros fatores. Quando o Senhor colocou esta palavra no meu coração, eu falei, Senhor, é uma palavra de desafio para alguns que vão ouvir. Eu quase não ministro essa palavra por alguns fatores que não sabem, mas todas as vezes que Deus coloca ela no meu coração, eu fico muito preocupado em transmitir tudo aquilo que Deus coloca para que nós falemos. A Bíblia ela vai dizer que o rei Omri, ele após sua morte, assume Acabe, seu filho, o trono de Israel. A Bíblia vai nos dizer que Acabe era o espelho de seu pai. Um homem ímpio, um homem que tinha prazer em fazer o que era desagradável aos olhos do Senhor. E a Bíblia vai dizer que Acabe, levando isso um pouco a outro nível, ele casa-se com uma sacerdotisa de um povo pagão. A Bíblia vai dizer que, mais do que ser proibido o povo de Deus casar-se com povos de costumes estranhos, Acabe ele não apenas se casa com uma mulher de fora de Israel, como casa-se com uma sacerdotisa de Azera, que era deusa esposa de Baal. A Bíblia vai dizer que ela traz de suas terras 850 pessoas especiais. Quantas pessoas? 850. Sendo 450 sacerdotes e profetas de Baal e 400 de Azera. A Bíblia vai dizer que por conivência e permissão de Acabe, um templo a Baal e a Azera é construído em Israel. O povo estava abandonando a adoração ao único e verdadeiro Deus e estava se inclinando à idolatria a Baal e a Azera. Dentro deste cenário, diz a Bíblia que surge de uma terra não muito famosa, chamada Tisbe, um tisbita por nome Elias. A biografia de Elias não é muito profunda, mas o que a Bíblia vai dizer é que este tisbita surge no cenário com uma decisão. Ele surge neste cenário de batalha espiritual com um posicionamento. Qual era o posicionamento de Elias? Vocês devem escolher o que vocês querem fazer. Parece muito o posicionamento de Josué em seu tempo. Vocês devem escolher qual é o Deus que será o Deus de vocês. Vocês precisam descer do muro. Não adianta ficar adorando Baal, Azera, dizendo que são fiéis ao Todo-Poderoso Yahvé. Vocês têm que decidir. O povo está cada vez mais se inclinando a Baal e a Azera. E Elias lança um grande desafio. Estava ouvindo o pastor Keitson falando sobre desafios, e desafio, irmão, é algo que não é para qualquer pessoa. Desafio não é para quem fala sobre fé, não é para quem fala que tem fé. Desafio é para quem vive a fé. Aleluia! Porque, aleluia, a Bíblia vai dizer que quem vive a fé, aleluia, se posiciona como justo. E, aleluia, o escritor dos Hebreus vai dizer que o justo vive pela fé. Elias, ele lança um desafio. E qual era o desafio? Ele traz para si a responsabilidade. Diga para a pessoa que está ao seu lado: precisamos trazer para nós. Precisamos trazer para nós a responsabilidade. a responsabilidade. Precisamos parar de transferir
a responsabilidade. Precisamos trazer para nós. Você que me ouve, pare de transferir. Traga para você, a responsabilidade é sua. Elias traz para si a responsabilidade e diz: eu quero lançar um desafio. Vocês dizem que Baal é Deus da chuva, da provisão, é Deus dos relâmpagos, tudo que o Todo-Poderoso Yahvé faz, vocês dizem que Baal faz também. Vocês dizem que Azera é deusa da fertilidade, é deusa da prosperidade, então vamos fazer assim. Eu sou homem de Deus. Eu sirvo ao único e verdadeiro Deus. E eu quero dizer algo. A partir de hoje, não chove mais em Israel. Para mim já estava ruim. Israel era um povo que vivia, na sua grande totalidade, da agricultura e do cuidado de animais, que dependiam da agricultura e da chuva para matar a sede dos animais. Quando Elias diz, não choverá mais Israel, eu entendo que já estava ruim. Mas Elias piora o desafio. Ele diz, não vai chover em Israel e nem orvalho cairá de madrugada. Muitas das vezes nós não temos noção da autoridade que há sobre nossas vidas. Às vezes nós lançamos palavras aleatórias e, aleluia, não temos a preocupação. Jesus, ele disse, o que eu ligo na terra está ligado no céu. O que eu desligo na terra está desligado no céu. Se você disser que vai acontecer milagre, vai acontecer. Se você disser que não vai acontecer, aí é por pouco risco, porque não acontecerá. Nós precisamos entender sobre a nossa vida, há uma autoridade. Essa autoridade, aleluia, garante o céu de respaldar a nossa vida. Ela diz, não vai chover, nem orvalho cairá. Alguns historiadores fazem piada, dizendo que se você se posicionasse na divisa entre Israel e as outras terras, e viesse uma nuvem de chuva, a nuvem ela parava antes de romper as fronteiras de Israel. Quem se posicionava na fronteira, o lado que estava nas outras terras, que ficava molhado. O lado que estava em Israel permanecia seco. Alguns historiadores brincam falando sobre essa verdade. Alguns não levaram a sério aquela palavra. Mas Deus, nos céus, ele diz, Elias, vamos embora. Elias, ele diz, não, eu vou ficar. Mas Deus diz, vá para o ribeiro de Querite. E você conhece a história. Lá ele bebia a água do ribeiro, enquanto todos estavam passando sede. Tinha pão e carne de manhã e no final do dia, que os corvos traziam. Só que Deus, querido, sempre tem algo maior para mim e para você. Aleluia! Nós precisamos entender que o que Deus fez ontem foi fantástico, foi maravilhoso. Só que é nada comparado ao que Ele está fazendo hoje. Que com certeza será nada comparado ao que Ele fará amanhã. Porque na verdade Ele nos está preparando para o que Ele fará. Deus jamais nos dará o cumprimento de uma grande promessa sem primeiro nos preparar para viver isso. Por isso, às vezes, você ouve o pastor Kenso falando do que Deus tem falado com ele, e talvez você diga, meu Deus, de novo o pastor falando sobre isso, e aí você não está entendendo que Deus está dizendo a você, olha onde a obra começou, olha para onde a obra já foi, olha onde a obra está, e olha para onde eu estou caminhando, porque Deus está preparando fé em você, Deus está preparando a sua visão, Deus está te dando estrutura, maturidade para quando o cumprimento da promessa acontecer, você possa bater no peito e dizer, sim, é verdade, porque eu fiz parte
desta história. Primeiro, para mim, parecia o final do profeta. Só que Deus diz: Elias, sobe para Serepta. Lá dei ordem a uma mulher viúva para te sustentar. Flávio Joséfo vai dizer que Elias, ele retruca com Deus. Elias acabou se acomodando ao longo daqueles anos. Alguns historiadores vão dizer que ele já estava mais ou menos um ano e meio ali no Ribeiro. Já estava acomodado. E por isso você precisa entender que às vezes Deus permite algumas situações para justamente você não se acomodar. Crente, aleluia! Infelizmente eu preciso te dizer essa verdade. Nós, pentecostais, nós, o povo da marcha, aleluia! Quando Deus nos abençoa demais, a gente se acomoda. A gente começa a orar menos, a gente começa a jejuar menos, a gente já não precisa subir o monte, porque o Deus do monte é o Deus da minha sala. A gente, aleluia, chega no culto a hora que quer, e eu não estou falando, aleluia, de você veio do trabalho, mas, aleluia, no domingo, por exemplo, quando a gente pode chegar na hora, a gente chega a hora que quer, quando vem, porque estamos na bênção. E aí, às vezes, o Senhor permite situações só para dar uma movimentadinha na nossa fé. Glória a Deus. O crente na prova, irmão, é o primeiro a chegar e o último a sair. Verdade. Meu Deus. A água do ribeiro seca, os corvos entram em greve, aí Elias, opa, Senhor, era para ir para onde mesmo? Querite? Partiu Querite. Ele chega em Querite, ele chega em Serepta, encontra a viúva, você conhece a história, ele pede água à viúva para beber, ele deixa bem claro para a viúva: eu não quero água para me lavar da viagem, eu estou desidratado, a viagem foi longa, eu preciso beber água. A viúva lhe traz água, ele diz: além de sede, tenho fome, vá lá, prepare algo para mim comer. Elias está à vontade, ele nunca viu aquela mulher nunca o viu, mas ele está à vontade com ela porque estou debaixo de uma promessa. Estou em obediência de uma palavra. Deus falou que essa viúva iria me sustentar. E aí a viúva diz para ele: água já não era fácil de dar. Serepta estava vivendo mais ou menos uma seca também. Água já não foi fácil de dar, mas deixa-me contar a minha história triste. E ela diz para o profeta: o que eu vou lhe dizer, falarei sob juramento, sobre o seu Deus. Não vou falar sobre meu Deus. Ela era pagã. Servia Baal, servia Azera. Eu não vou falar debaixo dos meus deuses, vou falar sobre o seu Deus, debaixo do seu Deus. Deus de glória. Tá vendo? Você chegou, me encontrou aqui catando gravetinho, ia fazer uma fogueirinha ali. Meu Deus. Tem um pingo de farinha, um pingo de azeite lá em casa, ia fazer. Alguns historiadores dizem que ela estava fazendo uma massa envenenada. A Bíblia não diz isso, então eu gosto de ficar com a Bíblia. Mas alguns historiadores dizem que ela estava tão desesperançada, tão depressiva, que ela ia fazer um bolo envenenado, comeria metade, daria metade para o seu filho e morreriam, porque não tinha mais expectativa. Não diz a Bíblia, e aí eu fico com a Bíblia. Só que Elias, ele poderia ter olhado para ela e talvez, na minha pequena fé e na sua pequena fé, faríamos o mesmo. Olharíamos e diríamos: tudo bem, filho, eu entendo. Vai lá, Deus falou que a viúva ia me sustentar. Então não pode ser uma viúva pobre, tem que ser uma viúva rica. Aleluia. Só que Elias entende. Eu saí da onde eu estava, debaixo de uma palavra de Deus. Glória a Deus. Cheguei até aqui debaixo de uma palavra de Deus. Aleluia. Se essa mulher está passando prova, se está bem, se está mal, não é meu problema, é o problema de Deus. Eu estou debaixo de uma palavra. Aleluia. Quem anda debaixo de palavra independe do que os olhos carnais demonstram.
Tem muita gente olhando para a televisão, ai, a alta do dólar, ai, a moeda, o real está desvalorizado, ai, a crise, a corrupção. Irmão, isso não é meu problema, isso não é seu problema. Eu não ando por vista, você não anda por vista, andamos por fé. A terra pode estar em crise, o céu não está em crise, o dono do céu não sabe o que é crise. Eu sou filho dele, você é filho dele, somos amigos dele. Diga para o seu irmão, Deus não sabe o que é crise. Então fica tranquilo, porque tu é fechado com ele, tu também não sabe o que é crise. Tu está se deixando levar pelo diabo da televisão. Para com isso. Anda por fé, para de andar por vista. Elias olha para ela e diz, filha, vou te dizer um negócio da parte do meu Deus. Mantenha o propósito. Vai lá na tua casa. Mete bronca lá. Faz aí o bolo e traz aqui para fora. E aí eu preciso que você entenda. Quando tudo vai bem, é fácil viver. É fácil trazer a melhor oferta. É fácil dar dízimo e ainda jogar mais alguma coisa, porque tudo vai bem. Só que a Bíblia vai dizer que o que chama a atenção de Jesus não são os ricos que estavam dando do que sobrava. É a viúva pobre que deu tudo o que ela tinha. Aleluia. Isso é fé. A Bíblia vai dizer, querido, que aquela mulher que não conhecia Elias, não compartilhava da fé de Elias no Deus único e verdadeiro, ela recebe aquela palavra. Às vezes o que nos falta, irmãos, numa noite particular como essa, muitos foram vencidos pelo trânsito, estão surtando, estão presos no trânsito, gostariam de estar aqui, mas estão no trânsito. Mas o Senhor preparou para que eu e você pudéssemos estar aqui. É uma noite particular. Aquela mulher, ela recebe aquela palavra, e você precisa entender que a palavra que sai deste altar, ela não é minha, ela não é do pastor Peidson, ela não é dos obreiros desta casa. A palavra que sai deste altar é de Deus. E Deus não fala o que eu quero ouvir. Eu não sei você, mas se Deus falasse o que eu queria ouvir, Deus ia tomar um profeta e ia botar a mão no meu ombro e ia falar, pega um papelzinho, a caneta, vou te dar uma sequência de número. Amanhã, vai lá na loteria e joga aqui, esse aqui é Mega Sena acumulada. Aleluia! Mas não é isso que Deus quer falar comigo. Não é isso que Ele quer falar comigo. Aleluia! Ele quer falar, pare de olhar para o teu problema e comece a olhar para Deus. Aleluia! Aí a gente, não era isso que eu queria ouvir. Igreja não é lugar de ouvir o que queremos, é o lugar de ouvir o que precisamos. Aquela mulher vai, prepara o bolo e volta. Elias come na frente dela, nem que oferece. Aí ele olha e fala, filha, estava bom, hein? Deus te abençoe, com a mão boa. Prato de entrada, isso aqui está perfeito. Agora não precisa entrar no prato principal. Volta lá e agora dá lugar de verdade. Pode fazer banquete, porque a farinha não vai faltar mais. Na tua panela nem azeite no teu vaso. Ela volta e olha, está lá a farinha espalhada pelo chão, azeite derramando, porque Deus é fiel, querido. Elias fica na casa dela mais alguns anos. E agora Deus fala assim, Elias, está bom aí? Senhor, está bom. Elias, mas agora está na hora de eu fazer coisas maiores. Volta para essa. Começa a caminhar para o final. Elias volta, encontra Acabe e Obadias procurando ele, caçando ele. Obadias encontra Elias antes de Acabe e atualiza ele com tudo o que tinha feito. É uma outra história, uma outra pregação. Mas Obadias, querido,
A Bíblia vai dizer que ele faz um empréstimo para sustentar 100 profetas em 2 grupos de 50 nas cavernas com pão e água. E aí talvez você já está pensando, meu Deus, pão e água, pastor? Sim, não. Pão e água custava caro porque não chovia em Israel e não tinha trigo. Água e trigo era importado. E aí, segundo a lei da oferta e da procura, se tem demanda, o preço vai lá em cima. Água e trigo estavam sendo importados para Israel a preços extraordinários. Então, 3 anos e meio sustentando 100 profetas com pão e água. Olha o tamanho do igreja. Obadias atualiza Elias. Elias diz, me leva até Acabe. Quando Acabe encontra Elias, joga para Elias a responsabilidade que era dele como rei. Elias o repreende e diz, então vamos decidir, vamos para o tudo ou nada, vamos lançar um desafio no alto do Carmelo, então. Eu vou como representante de Deus. Eu amo a história de Elias, irmãos. Tanto no seu momento de alto, no seu momento de crise, mas Elias sempre foi um homem de Deus que trouxe para si a responsabilidade. Nunca foi esperando por ninguém, sempre trouxe para si. Eu vou como representante de Deus único e verdadeiro, pode levar os profetas de Baal. Você conhece a história? Está lá Elias, os 450 de Baal, no alto do Carmelo. Elias deixa eles começarem, passam vergonha meio-dia, nada acontece, Elias zombando deles, fazendo chacota deles. Quem confia em Deus, irmão, nada abala. Aleluia! Ainda fazer graça no meio da tempestade. Chega o momento de Elias. Antes de qualquer coisa, Elias ele vai arrumar o altar do Senhor. Arrumar o altar fala de arrumar a vida. O altar fala de mim, fala de você. Como é que está a minha vida? Como é que está a sua vida? Israel estava se destruindo porque Acabe, filho de um homem ímpio, assumiu o trono. Um homem ímpio que nunca ensinou aos seus filhos a temerem ao Senhor. Às vezes, irmãos, a gente não tem noção. O que você planta na sua casa, com a sua família, vai dizer o que vai acontecer no amanhã. Elias, ele arruma o altar, ele pega 12 pedras. Israel, nesse momento, já estava dividido, o reino do norte, o reino do sul, 10 para um lado, 2 para o outro. Elias junta as 12 pedras, cada pedra, ele sussurrava o nome de uma das 12 tribos, dizendo, Deus chamou as 12 para ser uma. Israel não é, aleluia, um amontoado de gente, Israel é um aglomerado das 12 tribos. Precisamos nos unir novamente. Elias estava dizendo a todos, Deus, ele tem grandes coisas a fazer, mas vocês precisam voltar a se unir, vocês precisam estar juntos, essa é uma coisa só. Meu Deus. 12 pedras. Pega o sacrifício, divide, arruma no altar. Pense num homem que gostava de desafio. O desafio era o Deus que fizesse descer fogo do céu seria o verdadeiro Deus. Alguns historiadores vão dizer que quando Elias sai do cenário de Israel, os profetas de Baal estavam, como disse o pastor Peitos, crescendo na base da mentira e da pilantragem. Chegaram a criar um sistema, cavaram uma vareta, no pé deles ficava uma bombinha de couro, de ar, e enquanto eles iam fazendo graça, eles iam batendo o pé, ninguém percebia, bombeava um ar por uma tubulação,
até o altar, onde tinha lá uma brasinha com estopa e pegava fogo. E eles diziam: Baal recebeu. E Elias diz: fazer fogo do chão qualquer um faz. Eu quero ver feitiço. Aleluia! É verdade. Elias diz: eu não quero fogo do chão, eu não quero fogo estranho. Se Baal é Deus, ele precisa se garantir, porque o meu Deus faz. Aleluia. Elias, ele está tão convicto do desafio que está propondo, que ele deixa bem claro: esta não é uma guerra de homens, é uma guerra de deuses. O meu Deus faz. Eu quero saber se o de vocês faz também. Diga para a pessoa que está ao seu lado, por favor: ou você confia no seu Deus ou você não confia. Não dá para servir a Deus com eu acho. Não dá para servir a Deus com talvez. Não dá para servir a Deus se Deus fizer. Não dá, querido. Ou você acredita ou você não acredita. Ou você tem fé nele ou você não tem fé nele. Não adianta lançar palavras ao acaso. Ou Deus é, ou Deus não é. Ou Deus está, ou Deus não está. Aleluia. Só acredita nele, querido. É sim ou não. Passa disso, é não. Eu digo para a pessoa que está ao seu lado: ou você crê ou você não crê. Mas pastor, o senhor não sabe o que eu estou passando. E de verdade, irmão, está aqui, pastor, que isso? Pegue suas histórias tristes, conte para ele, seu pastor. Se você contar para mim, eu vou te contar uma mais triste que a minha. Você vai achar que vai me fazer chorar, você vai acabar chorando com a minha história e ainda vai ficar triste porque não vai conseguir me ajudar. Então, conte a sua história triste, pastor Keitson. Amém? Conte para ele, seu pastor, ele está aqui para isso. A Bíblia vai dizer: Elias olha para o povo e diz assim: gente, eu preciso de 4 vasos cheios de água. Normalmente, aonde haviam aglomerações de israelitas, normalmente sempre tinham esses vasos aonde ficavam água para lavar a mão, lavar rosto, lavar pé. Essas mesmas talhas foram aquela lá que Jesus usou para transformar água em vinho. Era cultural isso em Israel. Onde tinha aglomeração de Israel, tinham essas talhas lá para a galera estar fazendo higiene externa. Elias diz: eu preciso de 4 vasos cheios de água. Diga para o teu irmão: não tinha água. Não tinha água. Que água é essa que o profeta queria? A cuspir de loucura? Que água é essa? Diga para o teu irmão: era água pessoal. Era água de beber. Água que misturava. Valia mais do que ouro. Mas eles receberam a palavra. Jogaram, encheram os vasos. Elias joga no altar. Quem não anda por fé começou a murmurar. Quem não entende nada começou a dizer que era loucura. Mas Elias olha e diz: tem quantos aí? Tem 4. Eu preciso de mais 4. Deus. Quem jogou a água primeiro já não tinha mais água. Deu espaço para quem tinha. Encheram mais 4. Tem quanto? Já tem 8, profeta. Joga aí no altar. Vai ficar olhando para a água, não. Joga no altar. Tem quantos? Tem 8. Eu preciso de mais 4. Deus. Olha. Imagine, querido. Ou você criou ou você não. Os 4 vasos foram cheios. E Elias, é só seguir o que já está sendo feito, gente. Joga no altar. 12 vasos. A bênção, ela viria para todos. Deus estava dizendo. Aleluia. Elias e Deus estavam dizendo: tem 12 vasos, cada vaso representando uma tribo. A bênção de Deus alcançará todos se vocês estiverem unidos. Deus sempre fará. Aleluia. Aleluia. O diabo tenta desunir a igreja, irmão, porque ele
sabe que contra uma igreja unida, ele nunca irá vencer. Quando você, querido, está junto, orando, jejuando, pagando preço junto, o diabo sempre é derrotado. E aí o que ele faz? Ele tenta fazer umas picuinhas. Fulano falou comigo hoje. Ih, rapaz, eu passei, rapaz, ele voltava com a cara feia. Deus é terra. A gente tem problema, irmão. Aleluia. Não dá pra todo dia a gente estar rindo, não. Tem dia que tem problema. Tem dia que a gente está com dor de dente, tem dia que a gente está com dor de barriga, tem dia que a gente está com conta para pagar e a conta está atrasada. A gente tem sempre uma palavra de fé, mas tem dia que não dá pra tá toda hora rindo. Tem dia que às vezes a gente está com a cabeça cheia, com toda a paz, a gente não prestou atenção, mas não é nada pessoal, não. Está na hora de você crescer também. Diga para o teu irmão, deixa de ser bobo, deixa de ser um menino. Você está aqui por causa de Jesus. Você está aqui por causa do céu. Você não está aqui porque estão vindo para você, estão apertando sua mão, estão toda hora te paparicando. Isso aqui não é clube social, não, irmão. Isso aqui é igreja. A gente paga preço, para se libertar e ir para o céu. Não, mas é que eu fui ali no lugar, e ali, ai, era tão legal, ai, tinha uma vibe boa, toda hora alguém me apertava minha mão, toda hora alguém me abraçava. Querido! Meu Deus, eu vou falar isso. Deus de glória! Aleluia! Quem precisa te enganar, irmão, te distrair da verdade é o diabo. A Bíblia nunca nos escondeu que servir a Deus não é mel na chupeta, né, irmão? Servir a Deus é difícil. Ele nunca enganou. Ele sempre nos disse tanta verdade que lá em Mateus 7 ele diz assim, ó: entrai pela porta estreita, apertado é o caminho e poucos são os que passam por ela. Ele diz que o caminho do céu, a porta é estreita, o caminho apertado, poucos são os que trilham este caminho. E aí ele fala sobre outra porta. Tem a porta larga, tem o espaçoso caminho, muitos são os que trilham este caminho, mas o final é perdição. Aí a escolha é opcional, irmão. Amém ou não amém? Amém. Elias, ele deixa bem claro: ou eu creio ou eu não creio. Não tem bem a palavra aqui. Ou Deus é comigo ou Deus não é. Joga aí a água no altar. Madeira ensopada. Pedra ensopada. Sacrifício ensopado. Ao redor do altar formou uma poça d'água. Elias, agora vamos lá. Ele olha para o céu e diz: Deus, eu tenho uma história do Senhor. Aleluia. E aí você precisa entender isso. Eu termino agora. Aleluia. Elias, ele deixa bem claro: Deus, eu tenho uma história contigo. Aleluia. E aí só pode falar abertamente com Deus quem tem história. Quem conhece Deus e quem é conhecido por Deus. Não dá para chegar falando com Deus como se conhecesse Deus e não conhece, não sabe quem Ele é, não sabe qual é o tamanho dele, não sabe o que Ele é capaz. Quem não conhece Deus não pode falar com Deus. Diga para o teu irmão: tenha uma história com Deus. Escreva uma história com Deus. A gente tem história com o marido, com a esposa, com o namorado, com noiva, história boa, história ruim, e isso e aquilo. Mas a gente não tem história com Deus. Está na hora de você trilhar uma história com Deus. Glória a Deus, aleluia. Ontem eu estava lá na minha casa assistindo um vídeo, 2010, 2011, a vigília, naquela época, vi vários amigos meus lá. Peguei, mandei para eles, falei: rapaz, tu era feio, hein? Jesus fez bem, Jesus te fez bem. Jesus te deu a moral. Tu era surrado, hein? Tu era surrado. Não sei, aí não era roupa, não era roupa não. Você era magrinho, passava uma fome, uma miséria danada nesse tempo aí. Agora, rapaz, tu tá estiloso. Deus jogou uma carne nesse vale de osso seco, que era carne. Botou a roupinha de grife, jogou um perfume que era meio fedorento. Era ruim te abraçar. Aí ele: pô, mano, foi, pô, te amigo. Não posso falar? Vai levar pro coração?
Então estou te mandando vídeo para ver como tu era surradinho lá atrás e o que Deus fez na tua vida hoje. 2010, irmão. E aí, a gente brincando, conversando, ele, pô, mano, a gente tem uma caminhada, né? Mano, rapaz. Já apanhamos muito, já sofremos muito, mas até aqui o Senhor tem nos ajudado. Deu vontade de parar várias vezes, e na verdade todo dia dá vontade de parar, irmão. Eu não sei você, mas todo dia quando eu acordo, eu falo, Senhor, me perdoa por parecer ingrato de novo, mas poxa, Senhor, acordei de novo. Vê aí o que eu posso ser útil. Pensei que durante a madrugada tu ia me chamar e poxa, acordei. Todo dia, irmão, faça essa oração. Aí a gente acorda e vai guerrear para ser útil, mas todo dia dá vontade de parar. Só que todo dia ele diz, acorda meu filho, vamos. Tem muita alma para ganhar, muita coisa para fazer, tem vitória para conquistar, tem lágrima para derramar, mas vamos, levanta, vamos. Já começou o dia, o sol já está quente já. Aí daqui a pouco começa a chover, mas olha Jesus. Temos que ter uma história. Elias, ele diz, Deus, nós temos uma história. Tudo o que eu fiz até aqui, fiz por causa do Senhor. Aleluia. Fiz para esse povo ver quem é o Senhor. Mas agora, Deus, eu preciso que esse povo veja definitivamente que Tu és Deus na minha vida. Glória a Deus, aleluia. Tudo que eu fiz, só fiz porque o Senhor me respaldou. Eu não fiz nada de mim mesmo. Quem sou eu para fazer alguma coisa? Se o Senhor não fosse comigo até aqui, já tinha morrido lá atrás, quando Jezabel quis me matar lá atrás. Ele fala com Deus, Isaías já tinha dito que vai morrer, tá? Ele vira a cara para a parede e fala, Deus, hoje, eu estou relaxado, estou rebelde, poxa, estou lambão, mas lembra-te, lá no meu início, poxa, Senhor, eu reabri a tua casa, eu trouxe tudo de volta, acabei com a bagunça. Hoje eu tô, poxa, hoje dá pena de dizer que eu sou teu servo. Hoje eu sou um farrapo de gente. Mas lembra, Deus, a gente tem uma história. Precisamos montar uma história, irmão. Quem tem história tem crédito com Deus. Não adianta só procurar a Deus quando o calo aperta, quando o vento sopra. Precisamos montar uma história com o céu. Deus de glória. Porque Elias, ele falou, Deus, eu preciso que o Senhor honre a palavra. Glória. Pensa no Deus olhando e falando, filho, eu estou esperando só você terminar. Eita. O fogo já está aqui, ó. Já estou jogando de um dedo para o outro. Já quero jogar na terra. Só estou esperando você terminar de orar. Aleluia. Elias termina de orar, irmão. A Bíblia diz que desce fogo do céu. Glória, glória, glória. Aleluia. Pega fogo no altar. A água é lambida. A pedra, a madeira, pega fogo, irmão, estava encharcado de água. Glória a Deus. Aleluia. Quando aquele povo que estava incrédulo, que estava desviado, viu aquilo, eles começam a pegar as suas imagens de Baal e de Azera, vão jogando no chão. Aleluia. Um olha para o outro, o coração começa a arder, irmão. Deus de glória. Eles começam a sentir que, rapaz, olha quanto tempo a gente perdeu servindo a deuses estranhos, quando temos o Deus único e verdadeiro aqui conosco. Eles enchem o altar e começam a gritar, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Eles começam a glorificar, querido,
extrema. Elias olha para os profetas de Baal e diz: matai a todos. Deus voltou definitivamente a ser Deus em Israel. Fica de pé, por favor. Diga para a pessoa que está ao seu lado: é decisão, querido. Você tem que decidir. Ou crer ou não crer. Ou vive a fé ou não vive. Não dá para ficar em cima do muro, não dá. Quando tudo vai bem, eu sou crente. Quando o vento sopra, eu murmuro. Não vou mais à igreja, não sou mais crente, não faço mais nada. Tem que descer do muro, meu irmão. Feche teus olhos, por favor. Diga: Senhor Jesus, eis-me aqui. Se o Senhor não me garantisse até aqui, eu não tinha chegado até aqui. Até aqui o Senhor tem me ajudado. Só que Deus, eu quero te pedir, me ajude a viver não apenas o ano da fé, mas me ajude a viver a fé. Me ajude, ó Deus, a ter palavras de fé, atitudes de fé, para que eu ajude o meu pastor e a minha igreja a romper e viver o novo ciclo. Me ajuda, Senhor. Fala com Ele aí agora. Rasga o seu coração diante dele. Fala com ele aí. Qual é a sua dificuldade? Qual é a sua falta de fé, irmão? O que está balançando a tua fé? O que é que está roubando a sua fé? Fala com ele. Você que me ouve, fala com ele aí. O que está roubando a sua fé? Ou você crê ou você não crê. Coloca para Ele, lança sobre Ele as tuas ansiedades, que Ele é quem cuida de você. Há uma unção nesta noite. Enquanto eu estou aqui ministrando, vejo, aleluia, o mover de Deus, e este mover é sobre resposta sobre algumas guerras que você está pronto para jogar a toalha, mas o Senhor está dizendo: deixa de ser bobo, eu sou com você. Deixa de ser bobo, Deus é com você, rapaz. Pega a toalha, seca o rosto, mas não joga ela, não. Deus tem promessas a cumprir. Não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. O que promete cumpre, ele vela para cumprir. Então, querido, fala com ele: Deus, ajuda a minha fé. Acrescenta o dom da fé. Porque eu preciso ir para o próximo. Termino te dizendo isso. Precisamos ir para o próximo nível. E você faz parte disso. Antes de devolver o microfone a alguém para Jesus, voltar para Jesus, aceitar a Jesus, reconhecê-lo como o suficiente Salvador. Jesus é isso, querido. Não adianta falar que tem Jesus no peito. Tem que ter peito para carregar Jesus. Então, alguém para Jesus? Então já quero te lançar um desafio para domingo. Trazer um não crente para domingo.
Não chama crente não. Crente, deixa ele lá na igreja dele. Um não crente. Posso contar com você nesse desafio? Amém ou não amém? Ah, mas eu vou trazer um 10, vou trazer 50. Deixa de ser bobo. Se comprometa com um, porque um já é uma guerra gigante. Vai trazer 50, capaz até do diabo te matar no meio do caminho. E aí você não vai conseguir trazer nem você. Então, uma pessoa, um não crente. Usa o zap, usa as tuas redes sociais. Quando alguém for te contar uma fofoca, rapaz, estava pensando em você. É mesmo? Domingo tem culto na igreja. Vamos lá para poder os irmãos botar no de vocês se der demônio da fofoca sair da tua vida. Vamos. Tchau. Aproveita. Domingo. Quem ganha a alma sabe o bem. O que eu quero para mim, primeiro faço. Jesus ensina isso em Mateus 7. Você quer ser abençoado? Abençoe alguém. Traga para a casa de Deus. Essa pessoa que você vai abençoar apresentando Jesus vai gerar um milagre, vai virar um milagre grande na sua vida. Você crê nisso também? Eu agradeço em nome de Jesus. Glória. A palavra mais forte da igreja do Senhor. Que palavra, hein? Quem não veio, perdeu. Mas se você trazer alguém, essa pessoa vai ganhar. Semana que vem tem mais. É o mês todo de bênção. Quinta-feira que vem tem. Na outra quinta tem. Dia 26, último sábado, mini vigília. Já pode convidar a igreja, amigos, irmãos, não crentes, que essa é a prioridade, ganhar almas. Dia 23 temos a hora das irmãs, que é para as irmãs da igreja. Então, irmãos, tem muita coisa esse mês. Só você está deixando de trazer pessoas para ser abençoado. Você está deixando de trazer pessoas para ser abençoado. Essa palavra que o pastor Lógico trouxe aqui, Deus falou